ASV, o Cânon das Escrituras. 120. Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deviam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada Cânon das Escrituras. Comporta, para o Antigo Testamento, 46, 45, se contar Jeremias e as Lamentações como um só, escritos. E para o Novo, 27. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Ester, os 2 livros dos Macabeus, Jobe, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes ou Coelete, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o livro de Ben-Sirá ou Eclesiástico, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Nahum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e 2ª de Pedro, as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. 121. O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, porque a antiga aliança nunca foi revogada. 122. Efetivamente, a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo, Redentor universal. Os livros do Antigo Testamento, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação. 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja combateu sempre vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento, sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar, conhecido como marcionismo. 124. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua Igreja sob a ação do Espírito Santo. 125. Os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. 126. Na formação dos Evangelhos podemos distinguir 3 etapas. Primeiro, a vida e os ensinamentos de Jesus. A Igreja sustenta firmemente que os 4 Evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitações, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens durante a sua vida terrena, até ao dia em que subiu ao céu. Segundo, a tradição oral. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que gozavam, uma vez instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito de verdade, as coisas que ele tinha dito e feito. Terceiro,
os evangelhos escritos. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas, entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando finalmente o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas verdadeiras e sinceras acerca de Jesus. 127. O Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, de que são testemunhas a veneração de que a liturgia o rodeia e o atrativo incomparável que em todos os tempos exerceu sobre os santos. Não há doutrina melhor, mais preciosa e esplêndida do que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre, Cristo, ensinou pelas suas palavras e realizou pelos seus atos. É sobretudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. 128. A Igreja, já nos tempos apostólicos, e depois constantemente na sua tradição, pôs em evidência a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia. Esta descobre nas obras de Deus, na antiga aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho encarnado. 129. Os cristãos leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento, mas não deve fazer-nos esquecer de que ele mantém o seu valor próprio de revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor. Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método. Segundo um velho adágio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. O Novo está oculto no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. 130. A tipologia significa o dinamismo em ordem ao cumprimento do plano divino, quando Deus for tudo em todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus pelo facto de, ao mesmo tempo, serem etapas intermédias desse mesmo plano. V. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. 131. É tão grande a força e a virtude da Palavra de Deus que ela se torna para a Igreja apoio e vigor, e para os filhos da Igreja, solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. É necessário que os fiéis tenham largo acesso à Sagrada Escritura. 132. O estudo das páginas sagradas deve ser como que a alma da sagrada teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese e toda a espécie de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve ter um lugar principal. Com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. 133. A Igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Na leitura frequente da Sagrada Escritura. Porque a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo.